Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje é para você que já se decidiu em ter um aquário, porém ainda não sabe qual aquário você vai ter, certo? O vídeo também é para você aí que tem um aquário e pensa em ter mais um ou pensa em mudar o seu aquário e ainda não sabe qual aquário escolher. E o vídeo também é para você aí que quer aprender um pouco mais sobre os tipos de aquário, certo? Nos próximos minutos de vídeo aí, garanto para vocês que vai ser um vídeo bem longo, eu vou estar explicando aí aquário a aquário, quais são os tipos, o que o aquário necessita, o que ele não necessita, quais são os seus cuidados e tudo mais, para que você se decida aí qual é o tipo de aquário que você vai querer ter, ou simplesmente aprenda um pouco mais sobre o aquarismo, correto? Esse vídeo eu já queria ter feito há muito tempo, porém, assim, eu confesso para vocês que eu não tinha experiência para estar falando isso para vocês, certo? O que eu vou falar no vídeo é uma opinião pessoal, tá? Que, digamos assim, eu adquiri aí com o passar do tempo. Muitos dos aquários que eu vou mostrar no vídeo são meus ou de amigos meus, tá? São coisas que eu vivencio na prática, né? Não é simplesmente uma coisa que eu vi que o fulano do ciclano falou. E é isso que eu busco sempre nos meus vídeos, é trazer conteúdo de qualidade e conteúdo, digamos assim, verídico para vocês, correto? Pois bem, vamos lá. O título do vídeo de hoje é como escolher o melhor aquário para você, certo? Como eu falei aí, eu estou falando um pouco mais sobre os tipos de aquário que existem. Claro, não vou falar a respeito de todos, afinal são muitos, mas estarei falando dos mais populares, os mais comuns e os mais aí montados, digamos assim, que a gente vê no mundo aquarístico, correto? Então vamos em frente. Qual é o conceito de aquário e aquarismo? Isso muda de pessoa para pessoa, não existe um significado, digamos assim, comum para todo mundo, certo? Mas o meu conceito de aquário, o aquário é um mini ecossistema onde nós somos a força maior, queira ou não. Em um aquário, nós somos Deus, né? Se a gente simplesmente abandonar o aquário e nunca mais colocar nada, ou tirar nada, ou simplesmente abandonar, esse aquário vai se acabar, né? Não tem como ele se manter por muito tempo, correto? Esse é o meu conceito pessoal de aquário. E o meu conceito de aquarismo é a arte, né? O aquarismo não deixa de ser uma arte, de tentar imitar a natureza de forma reduzida em um ambiente por nós criados, que não nós criamos um ambiente que é o nosso aquário. O aquário em si é uma caixa de vidro. Quem dá a vida para esse aquário, quem faz a vida acontecer ali dentro, somos nós, certo? Esse é um conceito pessoal, cada um tem o seu, mas eu acho que define bacana ali, define bem o que é o aquário e o que é o aquarismo, certo? Então vamos em frente. Qual é o requisito para você ter um aquário? Qualquer pessoa pode ter um aquário, desde que, na minha opinião, atenda esses tais requisitos. O primeiro é ter força de vontade, né? Você tem que querer ter aquele aquário, certo? Você tem que se dedicar um pouco para aquilo. Você não pode simplesmente ter um aquário para ser um quadro numa parede, ou simplesmente para demonstrar para visita. Você tem que realmente ter um aquário porque você quer ver aquilo ali progredir, certo? Você tem que ter paciência. Paciência, na minha opinião, é a peça-chave para o aquarismo. Nada acontece de um dia para o outro naturalmente no aquário, certo? Você pode ter muito dinheiro, chegar numa loja, comprar um aquário já montado, que a loja vai desmontar e vai montar na sua casa, e você olhando para aquele aquário vai parecer que ele tem muito tempo, mas na verdade você simplesmente pagou por aquilo. Você não acompanha a evolução. E eu, como aquarista, se você for aquarista, você também há de concordar comigo, que o mais legal do aquário é acompanhar a sua evolução, né? É você ver um peixinho que você comprou assim, ficar assim, é você ver uma planta soltar broto, é você ver a reprodução dos seus peixes, enfim, acompanhar essa evolução. E isso toma tempo. Inevitavelmente, você tem que ter tempo. Da montagem, à ciclagem, a tudo, a estabilização do seu aquário, você tem que ter paciência. Se você não tem paciência, faça um favor a si mesmo, não entre no aquarismo e não tenha nenhum tipo de animal, correto? Você tem que ter tempo livre. Você pode ter 15 minutos semanais ou você pode ter 5 horas ou 10 horas semanais para o seu aquário. Isso vai determinar o tipo de aquário que você pode ou não ter, e eu vou estar explicando isso para vocês no vídeo. Mas você tem sim que ter um tempo livre para dedicar ao seu aquário.
não só dedicar para a sua limpeza, sua manutenção, para que seu aquário continue, mas você tem que ter um tempo livre para quê? Para você simplesmente curtir o seu aquário, para você sentar na frente do seu aquário e você se deslumbrar com o que está ali. Você ver, você sentar ali e ver o tempo passar. Você senta ali e pensa que você ficou 10 minutos, quando você está 2 horas ali na frente do seu aquário, vendo o seu peixe nadar, vendo o seu ecossistema, vendo o que você criou, certo? Então você tem que ter o tempo para cuidar e para desfrutar do seu aquário. Não adianta nada você ter um aquário para você simplesmente só, todo o seu tempo livre, você está ali cuidando, correto? Eu já vi casos de grandes aquaristas, tá? Não vou citar o nome aqui, mas ele simplesmente abandonou o aquarismo porque ele não tinha mais tempo para desfrutar do seu aquário, né? Ele simplesmente falou que, ó, se eu não tenho tempo para desfrutar do meu aquário, por que eu vou ter aquário? Só para limpar, só para manter? Eu não quero isso para mim. E realmente ele se despediu do aquarismo, correto? O que você precisa ter? Você precisa ter um dinheiro sobrando, inevitavelmente, tá? O aquarismo é um hobby caro? Eu falei isso em vídeos anteriores. Não, o aquarismo não é um hobby caro. O aquarismo ele tem para todos os gostos e todos os bolsos. Você pode ter um aquarinho a partir aí de 200 a 300 reais. Eu já estou falando de um aquário decente, né? Não estou falando numa caixa de vidro com água e um peixinho. E você pode ter um aquário de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais. Parece que não, mas a gente tem sim aquários aqui no Brasil particulares que custam beirando 1 milhão de reais. Tá? Eu entendo que às vezes a gente quer um pouco mais do que a gente pode, certo? Mas inevitavelmente você tem sim que ter um dinheirinho sobrando, correto? Porque às vezes acontece algum imprevisto de queimar um aquecedor, queimar uma bomba, queimar uma lâmpada do seu aquário, por causa de algum acidente você acaba perdendo seu pote de ração porque ele cai no chão ou alguma coisa assim. Então você tem que ter sim um dinheirinho sobrando. Dá para economizar muito no aquarismo? Dá, claro que dá. Vocês sabem que tem vários vídeos aí ensinando a você fazer equipamentos, então não é uma boa economizar, mas inevitavelmente, se você é aquele brasileiro guerreiro que passa um mês aí sem ter 10 reais sobrando aí no seu orçamento, olha, infelizmente não tem aquário, porque você está, queira ou não, as vidas que estão ali dentro estão dependendo de você, certo? Então infelizmente, se você não tem assim um dinheirinho sobrando no seu orçamento, para que você possa manter o seu aquário, eu recomendo a você também, pelo menos, tentar achar algum outro hobby que pelo menos não lide com vidas, né? Porque a gente não pode brincar, porque ali dentro tem vidas e elas dependem de você, certo? Espero que não fiquem chateados com o meu ponto de vista, né? Eu estou longe de ser uma pessoa rica, eu tenho meus aquários porque eu batalho muito e a grande maioria das coisas eu faço, né? E mesmo assim, às vezes acontece uns perrengues, acontece uns imprevistos, e vai dinheiro sobrando. E se você não tem aquele dinheiro ali naquele exato momento, infelizmente, vai acabar, alguns peixes aí vão acabar vindo a morrer, certo? Claro que a comunidade aquarística é muito grande, a gente sempre se ajuda, né? Se você às vezes não tem, uma pessoa pode te emprestar e assim vai indo. Mas inevitavelmente tem que ter um pouquinho do seu dinheiro no orçamento sobrando para que você tenha um aquário, certo? E uma das coisas que você tem que ter é bom senso, você tem que ter noção para ter um aquário, certo? Você tem que buscar o conhecimento, você tem que pesquisar, você tem que fazer todo um estudo antes de dar qualquer passo no seu aquário. Deixa eu citar um exemplo bem brutal, né? Você que vive num apartamento de 30 metros quadrados, você vai ter um cão São Bernardo dentro do seu apartamento, ou um pônei, por exemplo? Não, você não vai ter. Você vai ter um Yorkshire, um Chihuahua, um cachorrinho de pequeno porte, um gato talvez, correto? Então, essa é a questão de bom senso, você tem esse bom senso, né? Então assim, se você tem um aquário de 20 litros, você vai ter um peixe que vai ficar com 50 centímetros dentro do seu aquário? Não vai ter. E isso é bom senso, certo? Então você tem que ter uma certa noção de aquarismo, que isso você tem estudando, você tem que ter um velho bom senso. Se você não tem bom senso, não tem noção, também, por favor, não tenha aquário e também não tem nenhum outro tipo de animal de estimação, porque ele vai sofrer na sua mão, correto? Pois bem, na minha opinião pessoal, tá? Podem às vezes até estar me chamando de grosso, de estúpido, mas essa é a minha opinião de pessoal de quem pode ou não ter um aquário, correto? Pois bem, vamos em frente.
Mais pra frente ficou um pouquinho mais claro a respeito disso, mas eu desenvolvi uma certa ficha técnica do aquário, tá? Do tipo do aquário, dizendo que ele tem que ter ali, ó, aquário, tamanho recomendado, tipo de peixe, filtragem, cascalho e tudo isso, os equipamentos e tudo mais, de cada tipo de aquário. Mais pra frente vai ficar um pouquinho mais claro. Note ali que eu coloquei aqui, ó, aquecedor e medição de temperatura não adicionados, pois isso é obrigatório em todos os aquários, certo? Aquecimento, seja ele com termostato, seja ele com controlador, alguma coisa assim, aquecimento é obrigatório, tá? Em todos os aquários, não importa o peixe que você vai ter, não importa a cidade que você mora, você tem que ter o aquecimento e a medição de temperatura, correto? Pois bem, vamos em frente então, que mais pra frente essa ficha técnica vai ficar bem evidente aí para vocês. Eu dividi os tipos de aquário que eu vou falar no vídeo em aquários fácil, aquários de dificuldade média, aquários difíceis e os aquários impossíveis, certo? Me acompanhem nos próximos minutos de vídeo que vocês vão estar entendendo um pouquinho melhor desses aquários, principalmente dos aquários impossíveis, certo? Pois bem, a primeira coisa que você vai ter que fazer para que seu aquário se dê continuidade, para que você escolha bem o seu aquário e para que você defina o que você vai colocar lá dentro, é fazer um estudo sobre peixes, né? Você tem que ler na sua ficha técnica. Quando eu falo ficha técnica de peixes, a internet aí, ela está abarrotada desse tipo de informação. Existem algumas controvérsias? Sim, existem. Tá? Procure um artigo publicado com uma certa referência, busque saber sobre o autor do artigo, sobre o que ele está falando a respeito daquele peixe, daquela espécie, mas é básico. Se você digitar no Google ficha técnica de peixes de aquário, vai aparecer inúmeros ali, você vai conseguir fazer uma pesquisa e você vai saber se esse peixe está apto ou não a estar dentro do seu aquário, correto? Na ficha técnica você vai ter ali várias informações, né? Mas as principais, para que você consiga estar definindo se ele serve para o seu aquário ou não, primeiro é o tamanho que ele alcança quando adulto. Isso é uma coisa muito importante, né? O pessoal pensa, mas o peixe é desse tamanho, não importa o tamanho que você comprou, importa sempre o tamanho que ele vai ficar quando adulto, certo? O Oscar que você compra com 4 centímetros, ele chega a 35, 40 talvez, certo? Então sempre considerar o tamanho dele adulto, não o tamanho que você comprou, mas o tamanho adulto. O espaço que ele necessita, certo? Por mais que o tamanho de peixe seja importante, existem peixes pelo seu tipo de nado, né? Ele exige um pouco mais ou um pouco menos de tamanho. Um cascudo, por exemplo, que pode ser um peixe que chega aí a 50 centímetros, não exige uma área de nado tão grande quanto algum outro peixe mais ativo, certo? Então você repare muito bem nesse tipo de coisa também, que é o espaço que ele necessita. Os padrões de água necessários, se é um peixe de água alcalina, se é um peixe de água ácida, se é um peixe de águas mais quentes ou de águas mais frias, isso que é o básico, né? A compatibilidade entre espécies, isso é muito importante para saber se você pode colocar um peixe junto com o outro, tá? Porque não é só os padrões de água que vão se eu tenho 2 peixes de padrões de água iguais, talvez eu não possa colocar eles juntos, pela questão de território, pela questão de simples briga, ou algum outro tipo de incompatibilidade. Então a gente tem que estudar um pouco a compatibilidade entre as espécies, né? As necessidades ou as curiosidades, certo? Por mais que ele seja um peixe, por mais que ele tenha uma necessidade de tal tipo de água, às vezes eles necessitam de alguma coisa. Um exemplo que eu gosto muito de citar são as próprias botias, né? A botia palhaço, por exemplo, ela é um peixe muito assustado, ela se estressa muito fácil. Então se você tem botia palhaço no seu aquário, você tem que obrigatoriamente ter muitos esconderijos para ela. Tá? Eu perdi recentemente uma botia palhaço por estresse mesmo, certo? Vários peixes de espécies diferentes no aquário, todos eles comendo, todos eles tranquilamente, mas foi um dia que vieram muitas pessoas aqui na minha casa, teve churrasco, teve criança correndo para lá e para cá gritando, e eu vi um peixe morrer praticamente na minha frente de puro estresse, certo? Então, pesquisar um pouco a respeito dessas necessidades ou curiosidades, se o peixe pula para fora, se vai ter que de algum jeito bloquear isso, e esse tipo de coisa, correto? A alimentação, que é o óbvio, né? Saber do que seu peixe se alimenta, se ele
que tipo de alimento você vai dar, se só a ração vai suprir, se ele precisa comer alimento vivo, se ele precisa de vegetais e esse tipo de coisa. Isso é o básico do básico. E o comportamento, né? Respeito ao comportamento, talvez se inclui ali na compatibilidade, talvez nas necessidades e curiosidades, mas saber se seu peixe é um comportamento mais pacífico, se ele é mais brigão, se ele é o tipo do peixe ali que vai morder o outro ou não. Enfim, todos esses dados você encontra numa ficha técnica de peixe, tá? Lembrando, busque saber a respeito do autor da ficha técnica, veja se é uma pessoa que tem certa graduação para estar te formando a respeito disso. Mas isso você estudando a respeito do seu peixe, você vai saber ou não se ele está apto também a estar dentro do seu aquário. Correto? Vamos em frente.